Olá, gente amada e querida de Deus. Estamos em nosso encontro com Deus de todos os dias, meditando a palavra. O tema, a fé, parte 13. Pregar o Evangelho e testemunhar Jesus Cristo é a nossa missão. O texto bíblico, Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 1 ao 20. Pedro e João lhes disseram: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus ouvir-vos e obedecermos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pedro e João foram presos e conduzidos até o Supremo Tribunal do Sinédrio por terem realizado o milagre da cura de um paralítico que, sentado à porta do templo em Jerusalém, estendeu-lhes a mão pedindo esmola. E Pedro, fitando-o nos olhos, disse ao paralítico: olha para nós. E ele olhou, esperando receber alguma coisa. Pedro então disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente suas pernas se firmaram. E ele se levantou e começou a andar, e entrou no templo saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu e se admirou, porque ele era muito conhecido de todos, pois há muito tempo pedia esmola na porta formosa do templo. E o povo ficou espantado com o que aconteceu. Livro dos Atos, capítulo 3, versículos de 1 ao 10. Esse foi o crime cometido pelos apóstolos. Curaram um paralítico de nascença em nome do Senhor Jesus Cristo. Rapidamente a notícia se espalhou e os sacerdotes e as autoridades religiosas mandaram prender os apóstolos para que não pregassem Jesus. Anás e o sumo sacerdote Caifás perguntaram-lhes com que poder e em nome de quem fizeram aquilo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: príncipes do povo e anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados a respeito de um benefício feito a um homem paralítico e a forma como ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo Israel, que foi em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós matastes crucificado, a quem Deus o ressuscitou dos mortos, é em nome dele que esse paralítico está curado diante de vós. Ele é a pedra que vós, os construtores, rejeitaram, mas que se tornou a pedra angular. E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e vendo junto deles o paralítico que foi curado, nada tinham a dizer em contrário. Todavia, formaram conselho e conferenciaram entre si e os proibiram de falar e ensinar no nome de Jesus. E Pedro e João, respondendo, disseram: julgai vós mesmos se é justo, diante de Deus, ouvir antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Essa resposta de Pedro ao tribunal do Sinédrio é coerente com a missão que os apóstolos receberam de Jesus, expressa nas seguintes palavras: ide pelo mundo todo e pregai o Evangelho a toda criatura. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. E recebereis a virtude do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Livro dos Atos, capítulo 1, versículo 8. E compondo o contexto bíblico, ou, se quisermos, montando o retrato bíblico da missão que Jesus confiou aos discípulos, a frase que resume bem tudo isso é aquela que já dissemos na reflexão de ontem. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de seu Filho Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, tornando-nos embaixadores de Cristo.
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 20. É o que somos, eu disse na reflexão de ontem. Sem dúvida que esta afirmação bíblica não só pode, como deve, ser aplicada também a nós, padres casados, postos para fora do ministério, não pela Bíblia Sagrada, mas pelo direito canônico. É isto que somos. Possuímos o ministério da reconciliação e somos embaixadores de Cristo. Espero, com muita oração e muita luta, que a Igreja institucional reconheça esse nosso direito bíblico ao ministério. Até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.